aqui um período. Ixi, É, que não, não. não vai chover por agora não. E O quando máximo na que época vai tiver uma tempestade, joga um plástico em ser- o cima. máximo que tem Então, agora é sereno. Você hum, pode só colocar um paninho de noite, né? eu vou ter que fazer, vou ter que pegar outra, então botar duas, tirar essa de plástico, eu não gosto mesmo. Gosto dela, não tem jeito de leve, né? E vou, Tá, cara, eu sei. é, Mas deixa qualquer coisa, um lençol de noite, só É. pode sereno, porque o sereno pode acabar manchando. sim, Mas essa mesa aqui, a base dela é de Madeira. madeira. Então, é. E também se estragar, faz. tá bom. É isso. Todos Tá gravando? falam. Tá gravando. Então, se for chegar lá, então deixar as mesas aqui não tem problema. Mais um dia, como é que faz? Pode começar. Pode? Então tá. Eu pensei que mais um dia já fazia parte do começo. Então tá bem. O sol, da outra vez, acho que foi assim também. O sol estava no contexto. Estamos agradecidos. Estamos agradecidos e contínuos. Estamos na continuação dessa caminhada. Nós temos muito que agradecer e lembrando que foi assim. Tudo começou quando ela falou, pai, tem 1 minuto. E eu comecei a falar. Hã? E hoje você tem 10. Então, dá mais um pouquinho. E aí eu lembrei, durante esse período todo esse exercício que a gente vem fazendo, hoje eu já fiz uma carta, está arquivada. E estamos aqui agora nesse contexto da alegria de viver. O nome da minha rua, da nossa rua aqui, chama-se Sonhe Sempre. Temos que fazer a diferença. E dentro desse contexto, eu me lembrei que quando o Senhor Jesus Cristo fala, Pedro, quando você se converter, tá, na palavra, mas ele diz, quando você entender o significado do organismo, como ele funciona, ensina seu irmão. Ele não disse assim, Pedro, eu vou encasquetar em você todo o conhecimento, você vai ficar poderoso, vai ficar entendido e vai ajudar seu irmão. Ele diz, quando você entender, Pedro, Pedro, que vai ter que buscar. Você é que busca, você é que compreende. Quando você entender, não sou eu que vou fazer você entender, Pedro, é você que vai ter que entender. Por isso, quando eu comecei as mensagens, a minha filha falou, pai, tem 1 minuto, eu falei, Senhor, se tu podes, me ajuda, porque eu estava com sintomas na visão. Ele me responde, isso tudo de cérebro, como diz Isaac Newton, pensa o pensamento dele, depois dele, então eu já estava pensando. Aí ele falou assim, ó, não é se eu posso, é se você acredita. Então a cura e a vida inteira, total, é você que procura, é você que procura. Ah, Jesus, cura aqui para mim. Jesus faz assim, o centurião chegou e falou, mestre, meu servo está doente, precisava da sua ajuda, porque ele mesmo, ele não conhecia, ele tinha o poder de acreditar, mas não tinha o poder de fazer, porque ele não sabia que ele podia fazer essa cura em nome dele. Então, como ele falou com Pedro, podia falar com o centurião, está falando comigo, é você que busca. Então, o centurião tem a ousadia de falar, olha, eu não sei, porque eu não procurei, mas eu sei que você sabe, que você tem poder. Aí Jesus, eu vou lá, não precisa nem se mexer. Diz uma palavra. Aí Jesus falou, opa, esse aí, além de ser um pagão, né? Ele estava mais para gentil do que pagão. Gentil. Ele estava mais para gentil do que pagão. Então. Ele estava mais para um não-judeu do que para alguém que servia outros deuses. Então, isso, mas ele era um opressor. Também estava ali, né, a serviço do seu comando, do seu maior, no governo, para oprimir um povo. Ele estava ali chefiando. Mas ele acreditou, ó, há um Deus aqui. E esse Senhor Jesus o curou. Então a nós, ele diz a Pedro, Pedro, vá, aprenda e ensina. Nós falamos o tempo todo, eu tenho ouvido muito isso, se o Senhor quiser, se Ele deixar, se Ele fazer. Jesus não disse isso, Ele disse, você aprende, você busca. E nós estamos buscando. E quando a gente busca, a gente aprende. Aprendemos e podemos falar, arreda ou se afasta e somos curados. Ontem eu saí com a minha filha e com a minha esposa e meu genro, fomos à cidade. Aí eu tive algumas dificuldades no trânsito, né, para me caminhar, mas me lembrei, por causa dessa palavra que eu acabei de citar, o medo. Aí eu falei, o medo veio, e eu fiquei impossibilitado de agir, senti certa dificuldade.
Aí percebi que o medo é o prefácio do novo. Tudo que é novo tem um medo. Você vai fazer uma coisa nova, há uma ansiedade, há uma preocupação, porque vem o medo. Aí a pessoa fala, o medo, você não tem medo? Eu falei, a pessoa que diz que não tem medo, ele é um ignorante, né? Porque ele pode chegar e, eu vou pular desse prédio, eu não tenho medo, não. Você tem que isso é uma burrice. Então, quer dizer, mas você tem o medo, você tem esse impacto, mas você fica refletindo. Então, eu falei, senti o medo. Falei, mas o medo, porque vem coisas novas. Eu falei, isso é uma reação. Eu não vou reagir ao medo. Eu não vou reagir ao medo. Se eu reagir, eu fico nas mãos dele. Eu fico na mão do medo. Eu não vou reagir. Eu vou pensar. Para responder, eu tenho que pensar. Aí eu comecei a pensar, ontem nessa viagem, por que isso está acontecendo? Eu estou num espaço diferente, eu já não estava dentro da minha escultura, eu estava num espaço mais lato, imenso. Aqui eu sou num vale. Aí eu falei, então eu estou sendo curado em espaços pequenos. Assim, está crescendo a minha virtude, a minha forma, as células trabalhando. E eu não podia chegar lá e aí me espantei com muito espaço. Mas vou pensar. Aí fui mais devagar, fui pensando, aí fui me acalmando, fui sentindo que o conhecimento que diz, não, não é que eu te curo, é se você acredita. Então eu estava acreditando que a cura é uma semente, é como uma semente. Ele falou para Pedro, quando você, quer dizer, tem um espaço, quando você compreender, você ajuda. E você está sendo curado, você não está no evolutivo, você não está, vou fazer um tratamento, toma esse comprimido, toma isso, toma aquilo, não. Eu estava na plantação, na semente, eu plantei uma semente de milho é 3 meses, uma semente de uma criança é 9 meses, 280 dias me parece. Então tudo tem um tempo, o milho é 3 meses, então na cura, eu já estou há um tempo e eu estou pesquisando sobre isso. Eu falei, então desde o começo da minha investida na cura, eu não corri para os homens, eu não corri para a medicina evolutiva, eu corri para a palavra, que conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Então eu me voltei para isso. Porque tudo que eu estou fazendo, o que está acontecendo, o meu trabalho, a minha constância, está sendo em torno da busca da verdade em Cristo Jesus. E quando eu caminho com os homens que ficam marcados, que tem lugares certos para sentar, isso me deixou desconfortável. Então eu senti que é a busca, é não responder aos hábitos, esquecer os hábitos antigos, volta ao princípio. Aí eu voltei ao princípio. E quando você volta ao princípio, há um tempo. A semente, quando você coloca a semente, você não percebe numa semente minúscula, como a semente de uma maçã, a imensidão que é aquela macieira, ou outra fruta qualquer. Você tem aquele carocinho ali, você não vê uma árvore ali dentro, mas você quando coloca na terra, e você tem apenas o exercício de regar, de dar um cuidadinho. E ele faz esse atômico. É atômico. É como uma bomba, bum! Cresce e é extraordinário. E dá dezenas, a quase centenas de frutos. A cura também é assim. A cura é se você acredita. Não, Senhor, me cura? É se você acredita. Eu me senti ontem dentro desse contexto. O medo veio e falou assim, eu vim matar você. Eu fiquei desorientado, naquela caminhada, muito espaço grande. Aí depois eu percebi, mas se eu tivesse um pouquinho, eu vou encerrar agora, tá? É assim? Você falou 10 minutos. Então, aí dentro desse contexto, quando eu entrava nos ambientes, que fechava, aí depois ia clareando um pouquinho, aí eu me precipitei, fiquei um pouco agitado, caminhando assim, solto. Me lembrei quando eu ia ao ver filme, numa época bem lá atrás, que eu comprava o bilhete e entrava numa sala, tirava a cortina, entrava numa sala, tudo era escuro. Eu ficava parado um pouco, aí ia clareando, só via a tela, o filme passando, a tela, ou se tinha um lanterninha, que existia também um lanterninha que mostrava o lugar. Assim mesmo, quando eu via as cadeiras, as poltronas, eu ainda errava, às vezes eu sentava, opa, desculpa, ainda ia passando, então ia acomodando. Aí eu falei, porque a cura
ela tem um tempo, tudo tem um tempo nessa vida, né? Do nascimento, a nossa estadia aqui, pelo que eu tenho lido, não passa de 120, não temos chegado nem a 40, às vezes a 50, mas 60. Aos 77, como é o meu caso, você já devia ter ido, as pessoas que pensam. Então, eu ontem, os hábitos, se eu reagir, eu estou perdendo. Eu não posso reagir. Quando alguém fala feio, feio é você, pronto, eu reagi, eu perdi, eu fiquei na mão da pessoa que me agrediu. Eu tenho que, quando a pessoa fala feio é você, né, ele fala feio, eu tenho que parar, para me responder, eu tenho que pensar. Aí eu penso, se meus olhos forem bons, tudo é bom. Está tudo ligado com o eterno. O eterno sempre é esplendoroso, ele é sempre dinâmico, ele é atômico, ele nunca é negativo. Então, se nós que somos chamados filhos, que somos chamados competentes, que estamos chamados para servir, não somos chamados para acumular nada. Solta tudo. Mas nós, né, não fazemos isso. Então, nesse período curto que temos, que 120 é bem pouco, e nós fazemos o que não é no contexto. Eu tive, vou pensar. Estou pensando, papai, estou pensando. Porque quando você pensa para responder, você está no controle. Para você estar no controle da sua vida em Cristo Jesus, tem que ouvir o que ele fala para Pedro. Pedro, quando você aprender, então você aprende. Aprende a ler, a distinguir todas as coisas. Em tudo, você não sabe que na plantação você não tem que saber como mexer com a terra, a hora de molhar, na hora de tirar, na hora de retirar do pé. Então você tem que aprender também a sua vida. Você aprende a mexer com o carro, sabe a hora do combustível, pneu, porque nós não sabemos nós. Então o que está acontecendo conosco, estamos nos retirando da luta. O Bobozinho chegou. Quem? Bobó. Tá. Nosso cachorrinho. Quando nós estamos nos retirando da luta, estamos saindo, nos retirando, estamos deixando de prestar serviço ao nosso irmão. Só viemos para isso. Olha, se não tiver esse contexto em nós, de servir, nós estamos no ledo engano. O Senhor Jesus Cristo nos diz isso. Tudo temos direito, mas nem tudo convém. Então nós temos que saber como cuidar desse organismo. É pensando, temos que pensar. Porque o homem não pensa, né? O homem pensa que pensa. 2%, né? 2%. Eu tenho aprendido isso nas biografias. 2% dos seres humanos pensam. Porque às vezes pensa, eu estou fazendo alguma coisa. Não. Pensar é você realmente refletir ali, estudar, não ficar só acumulando. 3% pensa, que são esses que, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou acumulando, isso não é pensar. Agora, e 95% desses que sobrou, se a gente falar para ele, leia, estude todo dia, vasculhe os bons pensamentos, tenha estilo de vida, e eles preferem morrer. Sentiu dor? Corre para o como Davi falou para o gigante, olha, eu estou indo contra você. Como é que ele fala? Ele fala assim, você que é um incircunciso. Olha, esse circunciso está aí, ó. Então você tem que estar preparado, você tem que saber, você tem que conhecer. Você pensa, você passa a página e decora alguma coisa e não reflete, não vasculha aquilo que está fazendo. Não vasculha. Então pensar é fundamental. Pensar é o caminho. Temos que pensar. O nome da minha rua é Sonhe Sempre. Sonhe Sempre. Você tem que desejar, né? O desejo. E esse tempo não importa. Mas 77. 17 minutos já. 7? 17. Você falou 10. Passou, vai, me finaliza aí. Então tá. A gente vai flanelando. Eu falei, cada vídeo um tempo. Então, está aqui, ó, o pensamento. O pensamento é o nosso caminho. Para mim, principalmente para mim. Se eu amo a mim mesmo, eu vou amar o meu irmão. Então, só temos esse objetivo. Solta tudo, solta. E acredite. Jesus Cristo, ele é vivo, ele é verdadeiro. Está nessa pauta. Foi? Amém. Então, conta você, se você chegou até aqui, clica Isso, nesses vídeos isso aqui, aí. em um desses aqui para você continuar aqui no canal. Deixa sua inscrição, sua curtida, seu comentário. E é isso. Vambora. Amém. Uma maravilha, né? Serviu ao Criador e tem uma filha, esplendor. Mostrou a nossa cadeira? Cadê?
Eita.